Viver o evangelho no mundo real nem sempre é uma linha reta, né? Entre os boletos da semana e o culto de domingo, a gente precisa de um espaço para conversar de verdade, sem filtros, sem julgamentos, cultura, atualidades, teologia e a vida como ela é, tudo sob a ótica da palavra, que não muda. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Está começando o Papo de Cristão. Fala galera, hoje a gente está começando mais um Papo de Cristão. Hoje o assunto vai ser interessante, a gente vai falar sobre arte. A gente vai falar um pouco sobre o evangelho através das artes. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e muito edificante para as nossas vidas. Eu sou o Matheus, sou líder aqui da juventude da Igreja de Maum, também sou obreiro, com muita alegria, muita felicidade nessa casa. E também, agora, né, eu fui aí ordenado ao apresentador do Papo de Cristão. E hoje vai ser muito interessante, eu tô aqui com uma convidada que é uma bênção, uma irmã em Cristo. E desde o primeiro dia que chegou aqui nessa igreja, meu irmão, incentivou, preparou, meu irmão, é bênção. A gente vai falar um pouco mais, você vai entender. Eu tô aqui com a diaconisa Renata Rezende, ela é líder aqui do RUA, que é o Ministério de Artes aqui da igreja, e também vice-líder de adolescentes, mas vou deixar essas honras para ela estar se apresentando aí um pouquinho. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Meu nome é Renata Rezende. Eu sou casada com o presbítero Wagner Rezende, tenho 3 lindos filhos, Eduarda, Misael e Benjamin. Sou diaconisa dessa casa também com muita alegria, líder do RUA, pela misericórdia do Senhor, vice-líder dos adolescentes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a arte, né? Então eu vou deixar para o irmão Matheus fazer a pergunta e a gente vai conversando ao longo do programa. Perfeito. Eu preparei uma pergunta aqui para ela, a gente tem essa dinâmica aqui no programa, a gente sempre tem uma pergunta que norteia o nosso programa e a partir daí as coisas vão sendo elaboradas aqui. Qual é a pergunta que eu fiz para ela que eu achei muito interessante, né? Eu sempre, quando eu olho para a pessoa, eu peço ao Senhor para que o Senhor me revele, para que Ele me direcione sobre a pergunta, porque eu entendo que cada um tem algo para compartilhar. E a pergunta que eu fiz para ela e a da noite aqui para a gente é o impacto... Renata, eu quero que você me explique, que você fale um pouco sobre o impacto que o Evangelho tem quando ele é anunciado através das artes. Eu quero que você fale para mim sobre as artes sendo esse meio de transporte para a pregação do Evangelho. Antes de iniciar, eu queria deixar um versículo, tá? Que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que vai dizer assim, ó: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que de boa fama, e se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Por que eu quis trazer esse versículo? Porque tudo que nós fazemos, ele precisa apontar para Cristo. Né? A nossa vida em si, ela precisa apontar para Cristo. E a arte cristã, ela precisa sempre apontar para Cristo. Cristo precisa ser o centro de tudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre teatro, né? Quando eu falar de arte, eu estou falando ali no teatro da coreografia, né? Por quê? Porque eles têm uma capacidade de trazer a pessoa, né? Quando você visualiza, né? Existem pessoas que ela é mais visual, existem pessoas que ela é mais auditiva, né? E uma coisa é você pregar palavras, outra coisa é você usar uma peça de teatro. Então, às vezes, a pessoa tem um entendimento maior naquilo que está sendo apresentado no que ela ficar 40 minutos ouvindo uma pregação. Não estou dizendo que a pregação não é importante, é fundamental, porque é a palavra de Deus. Só que existem pessoas que conseguem associar melhor. Vamos dar um exemplo. Um surdo. Se não tiver libras, ele não vai conseguir entender. Mas se você faz uma peça, um pantomima, que é uma peça que não tem palavras, ele consegue entender. Uma pessoa que é analfabeta, ela consegue entender uma peça de teatro, uma coreografia, porque a coreografia ela também tem expressão. Na coreografia você consegue, dependendo do louvor, você consegue passar exatamente aquilo que o louvor está falando, né? Uma expressão de dor, uma expressão de alegria. Se você está ministrando, né? Porque
na casa de Deus nós não dançamos, nós ministramos, né? Então, se nós estamos ministrando um louvor que fale aí de júbilo, a minha expressão é: eu não posso ministrar um louvor de júbilo, então eu tô alegre. Se é um louvor assim, mais lento, dependendo da letra, já é uma expressão mais. Então eu consigo conversar. Eu vou usar plateia, não vou usar plateia não, porque vai parecer um palco, mas eu consigo Com a igreja. conversar com a igreja, com quem está me ouvindo, quem está me assistindo, no caso da coreografia, com a minha expressão. Né? Porque na coreografia o corpo vai falar, é o corpo que fala, é os movimentos que falam. Então, assim, eu já fui ministrada em louvores de criança, sabe? Louvores de criança eu já fui ministrada. Por quê? Porque não é o louvor em si, é a palavra de Deus pregada. E isso é muito importante. Né? Então, é por isso que causa um impacto, respondendo a pergunta do Mateus. Por quê? Porque é uma ministração da palavra de Deus através da dança e através do teatro. Sem contar que quantas pessoas a gente às vezes convida para vir à casa de Deus e a pessoa não vem porque ela tem uma resistência. Mas de repente você fala assim: poxa, tem um musical de Natal, um musical de Páscoa, um musical. O pessoal vem. Entendeu? E o que nós estamos fazendo no musical? A coreografia tem a palavra de Deus, porque o louvor tem que ter como centralidade a palavra de Deus, tem que apontar para Cristo. A parte do teatro está fazendo o quê? Está unindo e apontando para Cristo. Os louvores que vão ser entoados. Então, assim, tudo aponta para Cristo. Né? A arte é uma forma de evangelização. Eu acho isso interessante porque eu estava me ajeitando aqui na cadeira. Teve alguns anos atrás uma peça, no Antigo Templo, que a gente fez, que na peça eu fazia um menininho uma criança, né, que por desobediência sentou no lugar, na cadeira que o pai ou a mãe, eu não lembro direito, não podia, pediu para não sentar, e aí por desobediência eu sentava. E aí na peça eu fingia que a cadeira ficava colada no meu bumbum. Então, tipo assim, eu levantava, ficava andando para lá, para cá, tentando tirar a cadeira e não conseguia. Era uma IBF. Então, quando eu levantei, que eu mostrei pro pessoal que eu não tava conseguindo tirar a cadeira, que eu me colei na cadeira, o pessoal começou a rir, mas gente, criança ria muito. Sem brincadeira nenhuma. Anos depois, já nesse templo, eu fui uma vez aqui perto de casa jogar um futebol aqui perto da onde eu moro. Tô lá jogando, daqui a pouco eu passo por um menino. E lá, você não é o tio que ficou colado com a bunda na cadeira? Eu falei: rapaz, como é que tu lembra? E tu ainda tá careca, né? Eu falei: rapaz, como é que tu lembra? Então, tipo assim, eu percebo que a pessoa, muitas das vezes, ela é abençoador. A palavra sim edifica, quebra as correntes, é o meio de transporte principal da igreja para Cristo falar para a igreja. Só que eu percebo que muitas das vezes a pessoa ela vai ter muitas memórias e muitas coisas relacionadas ao teatro. A participação que a igreja tem quando é feito dessa forma. E já pegando esse embasamento, você falou sobre ferramenta de evangelização, né? Eu queria que você desse um conselho para as igrejas, porque o que acontece, eu vou contextualizar para vocês entenderem. Antes da Renata chegar, a gente não tinha Ministério de Arte, tá? Ela foi que pavimentou, ela foi que botou os alicerces, que construiu do zero. E isso daí é algo que a gente tem visto, frutos. A gente já tem feito peças, a gente já tem feito musicais, a gente já tem... E, meu irmão, tipo assim, já tá aqui se preparando pro dia Natal já. É muita coisa assim que a gente tá se preparando e é realmente um comprometimento. Eu quero que você desse um conselho para essas pessoas que estão nos ouvindo, que têm no coração esse desejo de glorificar o Senhor através das artes, também entendendo essa ferramenta como uma ferramenta de evangelização. O conselho que você daria para essas pessoas que de repente estão com medo ou incertas, estão com certo receio de começar isso nas suas igrejas ou um projeto para evangelizar e ainda não tiraram do papel esse plano. Queria que você desse um
uma palavra de incentivo para eles? Primeiro de tudo, se preparar, né? Eu tenho 25 anos, mais ou menos, de evangelho, e desde quando eu me converti, eu sempre trabalhei com teatro, né? Já dancei, mas o teatro é a minha paixão. Eu amo teatro, né? Mas durante esses 25 anos eu vim me preparando, né? Eu vim aprendendo. E até hoje eu aprendo. Eu participei de um último seminário, que foi ano passado, seminário de teatro. Então, sempre quando eu estou vendo alguma coisa, eu procuro estar assistindo, eu procuro estar me aperfeiçoando. Mas eu já estou envolvida no teatro há bastante tempo, né? E aí, se você pergunta para mim, Renata, mas eu não me envolvi, mas eu tenho esse desejo. Se você tem esse desejo, comece em você a se preparar. Prepare-se você, que aí, à medida que você for se preparando, Deus ele vai te dando, Deus ele vai abrindo, Deus ele vai tocando nas pessoas. Porque assim, o que o teatro vai fazer? O teatro ele vai evangelizar. Então procure sempre fazer peças evangelísticas. Peça que toque tanto o crente que está na igreja, quanto o não crente. Vou dar um exemplo aqui. O último musical que nós fizemos foi o de Páscoa. E o nome do musical foi O Maior Milagre da História. Maior milagre da história. E a gente falou sobre a ressurreição de Cristo. E a gente trouxe 4 milagres. Né? Meu amigo Matheus aqui foi o Jesus, cheio de texto para decorar. E a gente trouxe 4 milagres. 2 milagres físicos, que foi a ressurreição de Lázaro e a cura do paralítico do tanque de Betesda. E trouxemos 2 milagres espirituais, que foi a mulher samaritana e a... Ai, meu Deus, está o nome dela aqui na minha cabeça. A mulher, a pecadora. Isso, eu lembrei da música, do quem é... lembrei da música, quem é esse, mas não consegui lembrar. Então, assim, no dia, tinha visitantes aqui. E a gente teve testemunho de pessoas que foram curadas através do musical. Por quê? Porque tanto o crente quanto o não crente, ele precisa se identificar com aquilo que ele está vendo. Porque nós estamos trazendo o quê? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar, independentemente de nós sermos crentes ou não, independente de nós sermos leitores ou não. A palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai nos chamar a uma reflexão. Então, procure sempre começar fazendo peça evangelística. Sempre, 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 sempre. Então, primeiro de tudo, se prepare. Para que Deus ele possa te usar. Mas ninguém quer fazer. Faça você. Eu já fiz uma peça sozinha, que era a peça do arquivo. Era uma narração e tinha a expressão. Expressão da gaveta, guarda. Fiz sozinha. Por quê? Porque ninguém quis fazer? Não, porque foi lá no início, acho que foi uma das primeiras peças que eu fiz aqui, eu acho, ou a primeira, não lembro. Já teve tantas que lá do início. E aí depois o pessoal foi vindo, foi chegando. Então, assim, comece em você. Se você tem o desejo, ore ao Senhor. Senhor, e seja sincero, Senhor, eu quero. Como que eu começo? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te conduzir. E outra coisa que eu percebi que você fez, ainda mais nas 2 últimas peças, que eu acho isso muito interessante, é pedir a Deus direcionamento e meio que uma clareza para você convidar as pessoas, porque eu ouvi muitos relatos de quem participou das 2 últimas peças, tipo assim, cara, eu não tenho jeito nenhum. Mas no final da apresentação, falou assim, cara, foi maravilhoso. E tipo assim, você olhou para algumas pessoas e falou assim, cara, essa pessoa é esse papel. E tipo assim, a pessoa olhava para dentro de si e falava, não sou eu não. Você confia que vai dar certo. E no final dava certo. Então eu acho que também parte desse conselho é também a pessoa ter uma clareza, pedir uma clareza para o Senhor para que possa, quando chegar esse momento de formar uma equipe, pedir a Deus para que possa direcionar, né? E assim, de todas as pessoas, a gente já fez aqui, acho que 3 musicais, Natal... Não, 2, Natal e Páscoa. Natal e Páscoa. Fizemos uma outra na festa da igreja. Então, assim, de todas as pessoas que eu já convidei, eu só tive uma pessoa que falou assim pra mim, poxa, Renata, não dá, porque eu tô ocupada, meu trabalho. Mas todas as outras,
Não, beleza, ó, eu nunca fiz não. Não, a gente vai ensaiar, a gente vai, ó, eu preciso dessa expressão, eu preciso que seja assim. Tente entender o seu papel, o papel é esse aqui. Então, assim, antes de mais nada, você precisa ter uma vida com Deus, tá? E aqui eu não tô falando isso de engrandecimento, nada disso não. Por quê? Porque a obra é dele. Então, às vezes você vai olhar assim e vai falar: Mateus vai fazer Jesus? Mas o Espírito Santo vai falar pra você: não, é o Mateus que vai fazer Jesus. E aí, quando você entregar o papel pro Mateus, o Espírito Santo ele já automaticamente já tocou no Mateus. Então, assim, é você de fato ter uma vida com Deus, sabe? Conseguir discernir a voz de Deus, entender que Deus é o dono da obra e que a vontade de Deus é que o homem seja salvo. Então, qual é a nossa missão? É pregar o evangelho através da dança, através do teatro. E o que eu acho fantástico no teatro são as expressões. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui numa frase aqui. Aqui, ó. Vou pegar um versículo bíblico aqui. Filipenses 3:4. Não, 4:4. O versículo vai dizer assim, ó. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Vou falar o mesmo texto com uma expressão de alegria. Alegre-se no Senhor sempre. Outra vez vos digo, alegre-se. Agora, qual é essa minha expressão? A minha expressão? Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Usei o mesmo versículo com duas expressões. Outra expressão. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Independentemente da expressão que eu vou fazer, você que está me assistindo, você entendeu as três expressões. Uma expressão de alegria, uma expressão de tristeza e uma expressão de raiva. Então, assim, a gente consegue, através da arte, através do que está sendo pregado, alcançar várias pessoas. Alcançar, às vezes, pessoas que uma pregação... E aí eu vou repetir de novo. Não que a pregação não seja importante, não é isso. Mas existem pessoas que elas são resistentes à palavra de Deus. E aí a gente vem e prega através do teatro, através da dança. E a pessoa recebe. Ela recebe a palavra de Deus, mas ela é resistente ao quê? Ao sermão. Mas quando você vem através do teatro, através da dança... Eu lembro que nós fizemos uma dança aqui. Eu tenho a minha parceira, né, que trabalha comigo, que é a Pamela, que cuida mais da parte da coreografia, e eu cuido mais da parte do teatro. As duas cuidam de tudo, mas quando, vamos supor, o musical de Natal que o Mateus falou, eu fico mais para ensaiar o teatro e ela fica mais para ensaiar a coreografia. Isso não significa que ela não saiba atuar e que eu não saiba dançar. Mas a gente divide, porque a gente precisa dividir as responsabilidades até para que a gente tem casa, a gente tem filho, a gente trabalha, a gente tem marido, enfim. Então a gente divide. E nós fizemos aqui no Culto de Mulheres uma coreografia, né? Fizemos uma ministração e Floresceu o nome da música e tinha umas partes que a gente tinha que fazer uma expressão. E depois que a gente fez, várias pessoas vieram falar com a gente que tinha se identificado. A gente não falou uma palavra. Foi só o louvor e as expressões. Então, assim, pessoas foram ministradas, né? Novamente eu digo que na casa de Deus a gente não canta, nós louvamos a Deus. Na casa de Deus a gente não dança, nós ministramos ao Senhor. Então, várias pessoas veio relatar, inclusive a preletora da noite, que ela foi ministrada através daquela dança. Sem nenhuma palavra. Né? Então, às vezes o teatro e a dança, ele vai entrar. E aí eu repito de novo, não que a palavra de Deus, desculpa estar sendo redundante, mas não que a palavra de Deus não tenha importância. Mas às vezes o teatro e a ministração da dança, ela vai entrar aonde a pessoa não deixa o sermão entrar. Entendeu? Então, de fato importante e é super evangelístico. A gente só precisa ter o discernimento do que fazer para que a gente possa evangelizar da forma correta. Perfeito. Pessoal, infelizmente, que tristeza. A gente vai estar... vocês conseguiram entender a minha expressão, né? A gente está indo para o final, mas eu quero que você entenda que as artes, elas é uma ferramenta ao qual a Renata falou muito sobre isso, porque a gente tem que entender que a arte é uma das ferramentas ao qual é o transporte para que a gente possa pregar o evangelho.
muitas das vezes é o que a Renata estava falando, as pessoas elas vão ficar meio que com o coração fechado para poder de repente vir aqui na igreja para ouvir um sermão ou algo do tipo. Mas também, muitas das vezes as pessoas são tocadas através de um louvor, através de alguma coisa que envolva as artes. Então, se você não tem ainda esse ministério e você tem sentido no coração que Deus tem te chamado para isso, ore, peça a Deus direcionamento, capacitação, e eu tenho certeza que Ele vai te direcionar, vai te preparar, vai te capacitar e vai começar, através de você, algo na sua igreja que vai ser com cunho evangelístico, com a proposta de glorificar o nome do Senhor e de salvar almas, de pessoas serem resgatadas pelo Senhor através das artes. E coloca isso no seu coração. Se você sente isso, não fica com medo, não desanima, vai, de repente no início vai ser um pouco mais complexo, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria e criatividade, que eu acho que é o principal, né? Eu queria só falar algo, não sei se vocês observaram, você falou que você fez aquela peça, você tinha mais ou menos quantos anos da cadeira? Eu devia ter uns 18, 19 anos, porque eu ainda não tinha raspado a cabeça. Hoje você tá com? 26. O menino que ouviu, vamos dizer que você estivesse com 18, há 8 anos atrás, ele visualizou, até hoje ele lembra, para você ver o impacto que dá a visualização. Então, se Deus já falou com você, se você tem esse desejo, vai em frente. Ore ao Senhor, peça a Deus capacitação, Deus ele vai te capacitar. Em nome de Jesus. Então, que você possa... Volta aí se quiser nesse programa, assiste parte por parte, pega cada conselho que eu tenho certeza que vai ser de Deus para tua vida. Se você conhece alguém da tua igreja que é envolvido com arte, que tem um desejo de começar, que gosta, envia para ele, compartilha esse vídeo com ele que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida dele, tá bom? A gente está terminando mais um Papo de Cristão. Na semana que vem a gente vai estar voltando com mais conversa, com mais convidados e com o intuito da gente poder trazer assuntos que são importantes, assuntos que são relevantes, que vão edificar a tua vida, tá? Fica na paz, até o próximo programa. Tamo junto. Tchau, tchau.